Vamos lá, meus irmãos, vamos lá? Continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de homilética 1 e 2, é o nosso último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Continuamos falando ainda sobre a homilética formal, essa parte mais técnica. Percebe, irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu dividi e falei na minha primeira aula de todas aqui para vocês que nós iríamos trabalhar na homilética, na teologia da homilética e na homilética formal. E durante esses 3 dias eu tenho trabalhado mais na homilética formal, e em vez em quando eu vou lá e preencho com a homilética, a teologia da homilética. O que seria a teologia da homilética? Esse lado mais prático, esse lado mais espirituoso, esse lado mais pessoal, esse lado mais sensitivo, aonde ouvimos de Deus, aonde percebemos, aonde colocamos o nosso DNA, aonde interagimos na mensagem, ora recebendo, ora criando e ora passando. Então, essa matéria, ela tem esse lado da homilética mais formal, mais técnica, e eu vou tentando passar para os irmãos esse outro lado que eu chamo de homilética, a teologia da homilética, que seria o quê? O preparo do pregador, a vida de oração do pregador, a santidade do pregador, a sensibilidade espiritual do pregador, o discernimento do pregador. Então, esse lado está voltado mais à teologia da homilética. O que a Bíblia nos ensina a respeito da pregação? E como nós, como ministros, devemos agir diante desse tema. Ou seja, é uma temática mais bíblica, mais escriturística sobre a arte de pregar, a arte de ensinar, que a gente não pode perder de vista. Mas, se eu fico só nesse ponto e não vou para a parte estrutural, vocês não conseguem enxergar a homilética como matéria. Eu poderia, no início das minhas aulas, dar apenas essa teologia da homilética e depois da homilética formal e técnica. Cada classe, ela é viva. Essa classe, por exemplo, eu noto que muitos irmãos aqui estão no começo do ministério, estão no começo ainda da jornada. Então, eu prefiro trabalhar mais no lado formal e técnico e ir preenchendo as lacunas com a teologia da homilética. E quando eu cumprir com essa parte técnica, aí eu vou simplesmente para a teologia da homilética. Hipoteticamente, se nessa classe tivéssemos pastores, missionários, evangelistas, que já estão no exercício do ministério, pregando muito mais vezes, possivelmente eu daria a teologia da homilética no início, aí depois eu ia para a parte estrutural. Porque a teologia da homilética está acima da parte estrutural. Ou seja, como eu, como ministro, tenho que viver para pregar. Isso está muito acima do que a parte estrutural. Aprender a estrutura qualquer um faz. Ter uma vida ilibada, aí é outra questão. Então, nesse módulo aqui, a gente está indo um pouco mais para a parte técnica e depois eu irei para a teologia da homilética, tá bom? Por causa da necessidade da turma. Como eu gosto de mencionar, cada classe é viva. A necessidade de cada turma é ímpar. Cada turma é uma diferente da outra. Não tem uma turma parecida com a outra. O corpo de ensino é parecido, a temática é parecida. Mas como eu vou aplicar, até nisso, a gente, como professor de teologia, aqui nós não estamos dando um currículo. Eu estou formando obreiros pro reino. Logo, eu também preciso ter essa percepção espiritual de como servir em cada turma. Isso requer discernimento, requer oração, requer essa sensibilidade, tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós agora, querido irmão Diego, títulos. Aqui vai dar vários títulos, né? E algumas classificações. Títulos. Classificação dos títulos. Temas doutrinários, assuntos morais, históricos, biográficos, infantil, evangelístico, pastoral, cerimonial, fúnebre, nupcial, formatura, estudo, relativo a congressos, acadêmicos, voltado para o seminário. Joia. Ou seja, aqui mostra que... Lembra que nós tínhamos falado dos objetivos e de
de algumas maneiras, né, o meu objetivo mais evangelístico. Agora, aqui perceba que a gente está trabalhando mais no título pelo título mesmo. Os temas, os assuntos propriamente ditos. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? E aqui, vamos para alguns exemplos. Leia para nós, Diego, por gentileza. Exemplos. O Evangelho conforme os inimigos de Jesus. Como tornar-se um vencedor por Cristo. Quando as tragédias se transformam em triunfo. Vencendo os gigantes do mundo atual. Como obter vitória sobre o medo. 5 razões porque sou um dizimista. 4 lições de Davi no Vale do Carvalho. Ou seja, aqui é apenas alguns exemplos para a gente entender. Então, sobre o título, alguma dúvida, meus irmãos? Sobre o tema, alguma dúvida? Tranquilo, né? Agora, vamos então ir... Lembram que na primeira aula de hoje eu falei que é muito diferente o propósito e objetivo para proposição e tese. São palavras parecidas, mas são ideias, eu diria, diferentes, né? Então, agora a gente vai entrar nessa questão da proposição e da tese. Como vocês sabem, eu fui criado no mercado financeiro, né? Aos 14 anos eu fui trabalhar numa corretora como office boy, lá, pouco tempo depois me tornei auxiliar de pregão e tive toda uma carreira lá na Bolsa de Valores e na BMF até 2009. Mas até hoje eu ainda gosto muito do mercado financeiro. E ao acompanhar, por exemplo, os grandes economistas, os grandes investidores, e principalmente esses comunicadores de finanças, principalmente de algumas corretoras e bancos, geralmente eles dizem assim: a minha tese de investimento é, a minha tese de investimento é, a minha tese nessa ação é. E aí eles constroem a tese. Por que eu recomendo comprar tal ação? A tese é a seguinte: a empresa vai bem, a economia vai bem. Por que eu recomendo manter essa ação? Por que eu recomendo vender essa ação? Geralmente o analista ele faz essas recomendações de compra, de venda, ou de manter o papel. E geralmente você ouve muito no mundo dos investimentos essa expressão tese. A minha tese. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha que interessante, né? Quando um analista ele chega num banco, num grande banco, e fala, é o momento de comprar tal ação. Olha só, ele está fazendo com que uma leva gigante de pessoas, de empresários, de empresas, de fundos, invistam naquele papel. Então, ele tem que ter argumentos que convençam os clientes a alocarem, tirarem de um CDI, como hoje está dando por volta de 15% ao ano, para comprarem uma ação, que é o mercado de risco. Porque você não pode garantir quantos por cento aquela ação vai subir ou vai cair. Você tem uma estimativa baseada no passado. Então, percebam, olha que interessante. A pessoa, para ela convencer outras, ela tem que ter argumentos sólidos. E você só constrói argumentos sólidos com uma boa tese ou com uma boa proposta. Daí onde se deriva proposição. Então, percebam que tese tem a ver com essa proposição no sentido de convencer alguém. Assim como a ideia e o objetivo te dá um norte, te dá uma luz para você trabalhar, agora você tem a tese, o que você desejará passar. Como que você convencerá o ouvinte? Como que você fará com que ele se torne, vamos falar aqui no linguajar evangélico, como que nós faremos com que aquele irmão se torne mais santo e menos pecador? Aquela irmã mais piedosa, cuidando do seu lar, aquele irmão mais consagrado, aquele cristão mais devotado. Como que a gente vai convencer essas pessoas? Então, percebam que aqui a força de um sermão, guarde essa expressão, a força, o peso de um sermão está na sua tese. A tese de um sermão é o coração do sermão.
É o coração que pulsa. É o coração que vai jogar, sabe, sangue em todo o corpo. É o coração que vai bater hora mais rápido porque ele precisa e hora ele vai ter que diminuir o ritmo, a aceleração, o respiro. A tese é esse coração que pulsa. Posicionamento argumentativo, né? Exatamente, posicionamento argumentativo. Como é bom. Estão entendendo, irmãos, como que a hora da classe é viva? Eu sempre tive o privilégio de, viu, Júnior, sempre tem um advogado na classe. E, de vez em quando, um solta uma pérola. Eu já tive o privilégio de, na classe, ter médico também. Aí solta umas pérolas de medicina. Assim como, né, cada área, né, cada irmão tem uma visão, né? Então, percebam, guardem isso, irmãos. Pastor, mas eu preguei a vida toda, eu nunca tive uma tese. Não, você teve tese, você que não sabia que estava tendo tese. Entendeu? Você tinha tese, você que não sabia. Mas, pastor, eu só mostrei o Joãozinho. Não, mas o Joãozinho arrumado, ele tem uma tese ali. É que você não conseguia definir a tese. Por isso que essa aula ela é fantástica. E essa aula se torna uma aula brilhante, porque, a partir dessa matéria, quando vocês virem um grande pregador, como, né, o nosso querido pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, quando vocês virem ele pregando, vocês vão falar, aqui é a tese. Aqui é a palavra-chave. Esse é o primeiro argumento. Ele usou essa ilustração nesse primeiro argumento. Está entendendo? Você começa a fazer a leitura. É diferente da tese de doutorado, né? É muito complexa. Isso. Mas vamos lá, vamos pegar emprestado, Júnior, a tese de doutorado. Olha só, irmãos, quando alguém faz uma faculdade, ela não está se formando numa área. Vamos lá, nossa irmã Beatriz, que fez administração. Ela não se formou em administração, ela teve que estudar a história da administração, o passado, o presente, e ela teve que fazer o quê? Ela teve que fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, dizendo, eu aprendi administração e o meu trabalho Não foi assim? O seu trabalho estava baseado em cima de alguma coisa. Joia, é um TCC. Mas para ela se tornar agora um mestre, o TCC é o tema. Você trabalha sobre o tema mais abrangente. Mas agora você está querendo se tornar um mestre, stricto sensu. Agora você vai defender uma dissertação de mestrado. Ou seja, dentro desse TCC, você vai pegar um assunto e agora você vai fazer uma dissertação. Porque no TCC, qual que é a base do TCC? A base do TCC é, na administração, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, outro disse aquilo lá, e não necessariamente você tem que dizer o que você pensa. Agora, já na dissertação de mestrado, você diz, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, eu discordo da opinião deles, ou seja, você já começa a colocar opiniões contrárias, e eu, inclusive, gosto da opinião de Cicrano e ajusto, ou seja, você agora dialoga com os mestres e coloca eles em xeque e questiona as fontes. Por isso que é uma dissertação. E a tese de doutorado é agora eu questiono fulano tal. E digo que ele está errado aqui, certo aqui. Ou seja, você percebe que você muda os papéis. Né? Questiona os posicionamentos. Você questiona os posicionamentos e você defende o seu. Por isso que chama-se tese de doutorado. E se você não tem um argumento que convença a mesa que está te avaliando, você não tira a sua tese de doutorado. Ou seja, percebe a construção? Nós estamos aqui durante 3 anos, alguns 3 anos de curso médio em Teologia Livre, outros farão 5, para a gente se fundamentar nas escrituras e numa boa tradição teológica, reformada e histórica, não é assim? Vocês não estão aqui para reinventar a roda, mas quando for fazer o mestrado, aí vocês vão falar assim, não, no mestrado eu já vou colocar, eu já vou questionar essas correntes, eu já vou defender aquela. Aí você faz a dissertação. E no doutorado você fala, não, agora eu vou defender essa tese. Eu penso como fulano e justifico e acrescento. É assim que funciona. Então, perceba que... posicionamento inédito, né? Oi? Você tem um posicionamento inédito no doutorado. No doutorado.
No TCC, meus irmãos, você pode até dar a sua opinião. Não é necessário dar a sua opinião. Você pode até dar. O que você tem que mostrar é o seguinte: eu conheço sobre administração e olha, esses são os pais da administração. Já na dissertação de mestrado, aqui você já começa a argumentar um pouco mais. Gosto mais de fulano, questiono Beltrano. E já na tese de doutorado, não. Você fala, essa é a minha posição, contra aquela outra, e construo aqui. Por isso que é mais difícil. Estão entendendo? Agora eu digo, e num sermão, pastor, o senhor agora quase me mata agora. O senhor está dizendo que o que eu vou fazer numa mensagem, uma tese de doutorado? Não, meus irmãos. Não se desespere, não. Como diz o nordestino, não se aveste, não. Não fique avexado, não. É simples assim. O que eu quero dizer é o seguinte, você, de uma certa medida, você terá uma tese, você vai defender algo. Que vai ser esse coração que pulsa. Vai ser, como o Júnior tinha dito, vai ser toda a construção da sua tese, da sua proposição, vai se desenvolver todo o seu sermão. Tá bom? A parte mais importante do sermão é a sua tese, é a sua proposição. Pastor, mas eu já preguei, tem vezes que eu não tenho tese de proposição. Fique tranquilo, meus irmãos. Mais do que você ter essa estrutura homilética, é você nunca se esquecer da teologia da homilética. E dentro da teologia da homilética, vocês têm que estar preparados, consagrados e ter o toque do Espírito Santo sendo conduzido pelas Escrituras. Tá bom? Então, porque muitas vezes você não vai ter um bom título, não vai ter um tema geral, mas você vai realmente transmitir a palavra de Deus aos ouvintes, como fizeram os apóstolos, os discípulos e os profetas. Tá bom, meus irmãos? Ou seja, menos é mais, tá? Júnior, como você tinha dito sobre a tese e a proposição há pouco mesmo, a sua palavra? Posicionamento argumentativo. Isso, posicionamento argumentativo. Então, quando eu falei há pouco sobre a tese de doutorado, não é que você tem que fazer uma coisa inédita. Não, mas você vai estar falando do Sermão do Monte. Mas o que eu quero dizer é que você vai ter um posicionamento argumentativo a respeito do Sermão do Monte. É isso. Você vai ter que desenvolver. Você está falando do Sermão do Monte, não adianta você ir para o Apocalipse. Não adianta você ir lá para Davi, para Absalão. É Sermão do Monte ou Absalão? A não ser que alguma história bíblica sirva de ilustração para o Sermão do Monte. Mas é um posicionamento argumentativo, tá bom? Então, leia para nós, Diego, por gentileza, aqui. Tese e proposição. Proposição, tese. É a declaração da ideia central do sermão, uma breve frase afirmativa. Esta frase mostra o que o sermão vai tentar provar. É o coração da mensagem e marcará o rumo da mesma. É uma afirmativa da principal lição espiritual ou verdade eterna. Joia. Então, tá claro até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Tá claro? Então, percebam, quando a gente tem essa ideia, facilita bastante, tá? Agora, deixa eu dizer uma coisa, olha que curioso, irmãos. Muitos pastores mais novos, eu diria nesses últimos 30, 40 anos, usam frases mais curtas. Mas quando a gente pega alguns clássicos, eles tinham teses mais compridas, tá bom? Mais longas. Olha que coisa linda. Spurgeon, quando ele começa os seus sermões, geralmente ele não cita a tese, mas ele faz com que a subdivisão dos seus sermões seja apresentado logo no início. Ele faz uma breve introdução e logo na sequência ele fala, e hoje eu gostaria de estar falando, em primeiro lugar, sobre a figueira murcha. Vamos dar um exemplo aqui, no livro da figueira murcha. É muito óbvio. Em primeiro lugar, então, há no mundo casos de profissão promissora, porém frutífera. Só que, assim, antes de entrar nos pontos, ele dá uma síntese. Spurgeon, geralmente, na maioria dos sermões dele, tá, irmãos? Ele dá uma síntese. Hoje estarei falando sobre 1, 2, 3. Ele fala sobre isso, isso e aquilo.
E aí, depois ele faz a sua introdução e ele desenvolve o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. Bem objetivo. Algumas mensagens de Spurgeon, no início, ele não faz esse tipo de argumento introdutório. Hoje eu estarei falando sobre isso, isso e aquilo. Por quê? Porque possivelmente esse sermão ele recebeu ali naquele momento, ou ele estava construindo aquele sermão quando deu aquela mensagem. Ele não tinha escrito ainda aquele sermão. Quando Spurgeon não faz essa citação, na maioria das vezes, é porque, de fato, foi aquela mensagem lúdica, no sentido espontânea. Já, mais para frente, em algumas outras aulas, nós vamos verificar que há vários tipos de apresentação do sermão. Existem sermãos em que o pregador escreve o seu esboço, e ele estuda vários pontos, estuda bastante, medita, decora, mas ele faz um esboço bem simples e ele sobe para o púlpito só com aquele esboço simples. Outros seminaristas e pregadores escrevem todo o sermão. Todo sermão. E quando eles sobem para o púlpito, eles só pegam os pontos principais e não ficam lendo o sermão. Outros vão ler o sermão na íntegra, literalmente. Sabe como telepronto, hoje que um presidente vai, quando ele está falando em telepronto, tudo gravado, está tudo lá registrado, ele vai lendo. A pessoa ela consegue ter uma comunicação tão boa que ela está lendo, mas na realidade está tudo gravado. E ele faz poucas apresentações espontâneas. E existe aquele pregador que estuda, que escreve tudo e sobe para o púlpito sem nada. E ele apresenta de forma espontânea tudo aquilo. Ou seja, não há uma regra. Não há uma regra. Mas percebam que, voltando a Spurgeon, quando Spurgeon não faz esse tipo de cabeçalho, que, na minha opinião, era a tese de Spurgeon, era porque era uma pregação mais espontânea, que ele pregou em algum lugar e alguém registrou, possivelmente a sua esposa, ou ele registrou depois. Então, é interessante, né, que cada pessoa tem uma característica. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Rapidinho, só para a gente concluir aqui essa ideia da tese, para a gente concluir, né? Leia para nós agora, irmã Elaine Reis, por gentileza. Proposição tese. Proposição tese. Características de uma proposição. Apresenta a ideia completa e de forma positiva. Não apresenta palavras desnecessárias. 8 a 15 palavras supérfluas ou ambíguas. Deve ser extensão do tema e ligada ao mesmo. Ou seja, é uma coisa ligada a outras, e a sugestão que a maioria dos grandes escritores de homilética dizem é que seja curta, por volta de 8 a 15 palavras. Eu penso, irmãos, que aqui você tem que se descobrir. Eu, particularmente, acho que 8 a 15 palavras é muito pouco. Eu prefiro deixar um texto um pouco maior, porque eu me sinto mais seguro. Isso sou eu, diante das minhas limitações, tá bom? Se a pessoa consegue ter essa síntese, amém. Né? Cada um vai se encontrar, mas a maioria dos grandes pregadores fazem essa sugestão, tá bom? Alguma dúvida? Não? Aqui a gente já vai para alguns exemplos e logo na sequência... Opa! Parou, né? Desculpa, irmãos. Estava aqui no finalzinho. Deixa eu só pôr aqui, ó. Vamos agora só para os exemplos para a gente poder... Deixa eu só compartilhar de novo aqui com vocês, que fechou sem eu perceber. Olha só. Ó, aqui. Leia para nós, Elaine. Agora, vamos para um exemplo de um esboço, meus irmãos. Olha só que legal. Ó. Leia para nós, Elaine, por gentileza. Exemplo. Objetivo geral, doutrinário, ideia, hamartiologia. Aqui, hamartiologia, irmãos, é um termo no grego, tá? Hamartio é pecado. Hamartiologia é o estudo do pecado, tá? Ou seja,
ele vai estar falando sobre o tema do pecado. A ideia, aqui ele quis colocar, como é uma coisa mais para seminarista, só para dar uma floreada, tá? Seminarista gosta dessas coisas. Eu, particularmente, prefiro algo mais simples, mas aqui, ó, tema do pecado, ou seja, a doutrina do pecado, e o título, ó. A poluição espiritual. Texto, Romanos 3, do 9 ao 26. Ideia central. Todos os homens são pecadores e estão longe de Deus. Só é possível vencer o pecado por meio de Jesus Cristo. Proposição. Dá uma pausa aqui, minha irmã. Percebam que essa ideia central poderia estar aqui, né? Tá vendo? Essa ideia central está aqui. Poderia estar aqui, né? Ao invés de chamar teologia, estaria aqui. Tá vendo? Aqui. Só para enriquecer um pouco os conceitos para meio didático, tá bom, meus irmãos? E agora vamos à tese, à proposição. Gostaram da ideia central, irmãos? Ó, aqui a gente poderia chamar a ideia aqui, ó, todos pecaram. Né? Todos pecaram. E a tese? Leia para nós, Elaine, por favor. O pecado é semelhante à poluição espiritual. Para dominá-lo, Cristo é a única solução. Puxa. Tese boa ou não? Muito legal, né? Percebam, aqui é só um exemplo, viu, irmãos? Para que enriqueça o aprendizado dos irmãos, tá? Aqui vamos dar mais 2 exemplos rápidos e a gente vai estar concluindo a nossa aula de hoje. Leia para nós, Elaine, por gentileza. Exemplo. Objetivo geral, consagração. Ideia, santificação. Tema, mentalidade cristã. Título, a bênção do cultivo de bons pensamentos. Texto, Filipenses 4:8. Aqui já está um pouquinho diferente, só um minuto, minha irmã. Objetivo geral, consagração. Ideia, santificação. Tema, mentalidade cristã. Eu quero estar dentro da mentalidade. Título, olha só, a bênção do cultivo de bons pensamentos. Olha que legal, né, irmãos? Tá vendo? Bem trabalhado, né? Bem claro aqui, né? Você percebam que como é bom poder estar estudando, sabe, irmãos? Vejam isso para a vida de vocês como um dos presentes de Deus para nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Quando eu me converti, é óbvio que o grande momento da minha vida foi o quê? O meu encontro com Deus, isso é incomparável. Quando eu fui para o seminário, irmãos, puxa, eu diria que tinha sido a minha maior segunda bênção, porque eu aprendi a palavra de Deus, eu criei convicção nela. E aí, logo depois de algum tempo, casei. Então, o meu casamento e a minha família ficou em segundo lugar. Deus vai mudando a estrutura de prioridades, né? Jesus, acima de todas as coisas na nossa vida, depois a família, mas um ministério que a gente aprende, né, irmãos? Percebam, aprender como é bom, como a gente consegue enxergar as coisas, como a gente vai se pontuando, como a gente vai se preparando, né? Aqui a gente vê como esses ensinos vão nos enriquecer. E agora, irmã, leia para nós a ideia central. Irmã Elaine, por gentileza. Trabalhar os bons pensamentos para que isso reflita na dimensão exterior com a paz. Proposição. Pode, por favor. Quem povoa a mente com os bons pensamentos é alvo da pacificação de Deus nas tempestades da alma. Puxa vida, que tese maravilhosa. Tá com tempestade? Vai lá povoar a mente com o quê? Coisas de Deus. Deus vai fazer com que essa tempestade se aquiete e venha a bonança. Olha aí, que coisa linda, né? Olha aí. Estão entendendo, meus irmãos? Olha aí os temas para os pequenos grupos, para as celas. Olha as aberturas aí. Esse é o ambiente onde a gente vai se alimentando e a gente vai se preparando, né? E o último exemplo, meus irmãos. Opa, acabou. Então só tínhamos 2 mesmo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Joia? Alguma dúvida? Ok. Tá ficando mais claro? Não, legal. Né? No começo estava um pouco meio nebulosa essa matéria, meu Deus, agora já está ficando mais leve, né? E agora se preparem, porque hoje é a nossa terceira
A partir ali da quinta aula, aí a gente vai para a teologia da homilética. Aí, irmãos, aí vai ser uma delícia. Não sabemos nada. A gente vai ver como uma coisa caminha com a outra, e essa matéria é muito boa. Beleza. Tá bom, irmãos. Graça e a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, Deus abençoe. Um bom final de semana aos meus irmãos e irmãs. E que o Senhor esteja com todos nós, tá bom? Amém. A paz a todos. Uma boa noite. Paz, boa noite. Ficam com Deus. Amém. Aplicação das aulas da tempestade. Amém. Deus abençoe.